Fala, reaças! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você já sabe, eu sou o Máscara Reaça e hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre o assunto Mendonça, sabatina do Mendonça e o desdobramento dessa sabatina, tá? Mas antes, reaça, eu queria pedir vocês que ajudassem esse canal. É muito fácil, reaça, basta que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações para vocês receberem os nossos próximos conteúdos, tá? Isso é muito importante e ajuda muito o canal. Até eu queria mostrar para vocês, a gente vai lançar uma promoção, é importante que vocês vejam. A gente vai, esse livro aqui, vocês já devem ter visto em algum canal, no canal aqui, né? É o livro do Russell. É um livro sensacional, A Mentalidade Conservadora. E para quem gosta aí, é quase uma bíblia aí, tá? A gente vai lançar uma promoção para sortear para vocês. Então vai ter um vídeo aqui específico para isso, tá? A gente escolheu duas redes sociais, o YouTube e o Instagram, que para vocês participarem vão ser pelas duas redes. A gente vai deixar todas as regras e aí só vocês assistirem um vídeo e espero que isso possa ajudar algum de vocês aí. É a maneira da gente também retribuir um pouquinho para vocês essa ajuda que vocês dão ao canal, tá? Mas vamos lá, reaça, vamos começar aqui o nosso tema. Vocês estão acompanhando aí, deixa eu só colocar para mim aqui. Então, essa matéria da BBC News, o que esperar de André Mendonça no STF após a aprovação do Senado? Bem, depois dessa batina, primeiro que eu vi muita gente falando que o André Mendonça nem parece tão assim conservador, tá? Porque algumas falas que ele falou, algumas colocações que ele fez durante essa batina, que as pessoas disseram, peraí, esse é o cara que o Alcolumbre não queria colocar o nome em pauta e toda essa questão. Bem, eu gostaria de dizer a vocês duas situações, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre esse tema, baseado também no que o André falou, vou até mostrar para vocês aqui, tá? A primeira coisa é que eu acho que naquela situação ele não poderia falar muita coisa diferente, porque senão seu nome não seria aprovado, tá? E num segundo momento, ele como juiz, ele tem que respeitar leis e constituição. Que se isso fosse feito no Brasil, já estava de bom tamanho. Mas assim, excelente tamanho também. Isso não é feito, né? A gente sabe. Então eu acho que esses são os pontos fundamentais. Mas então não se apeguem só à sabatina, tá? Vamos deixar o cara começar a trabalhar. Vamos deixar ele começar a se posicionar para aí depois a gente também jogar pedras, tá? Mas teve algumas situações que ele falou durante a sabatina e eu queria trazer muito para vocês, que eu acho importante. Esse parágrafo aqui que eu tô rolando, não sei se está dando para vocês verem, mas eu quero ler com vocês porque eu acho muito importante. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função da minha condição religiosa, faz-se importante ressaltar minha defesa do Estado laico. Assim ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade do Estado e a liberdade religiosa de todo cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença, logicamente. Olha, acho que o André, ele citou ali o Estado laico. E vamos entender essa diferença um pouquinho, antes que se jogue pedra também nessa frase dele. Ele como magistrado, como eu disse, ele tem que respeitar a lei. A lei deve ser respeitada. Ele não está ali para fazer o que ele acha ser certo, simplesmente. Não, ele tem que seguir uma lei, tá? E se a gente tiver leis ruins, a gente tem que brigar para melhorá-las. Quando ele diz Estado laico, o Estado é laico por quê? Porque primeiro, você não tem uma religião oficial do Estado. E segundo, que você não tem um envolvimento religioso nas decisões políticas, tá? Mas, o que nós temos que entender quanto conservadores, é que a gente pode ter um Estado laico, e devemos até. O que a gente não pode ter é um Estado laicista, né? Por quê? Porque a cultura judaico-cristã, como eu disse até no vídeo anterior, assistam, faz parte da cultura do homem ocidental. Ela é pedra fundamental. Então, muitos dos preceitos que a gente usa para criar nossas leis também vêm da moral judaico-cristã.
Então não adianta sumir com isso, porque senão some com a nossa identidade, some com quem nós somos, tá? Então isso é importante que fique claro. E tem uma outra citação dele, e aí aqui na matéria está dizendo quem foi o André Mendonça, tá? Isso eu acho que todos vocês já sabem, estão acompanhando isso já tem um tempo, né? O Columbo demorou tanto para botar o nome dele para votar que deu para estudar a biografia dele inteira. Mas em relação à Lava Jato, ele também falou que não tem pretensão nenhuma em ressuscitar a Lava Jato. Eu queria buscar para vocês, eu não achei isso em relação às pautas de costume, tá? Então, quando foi falado para ele em relação à questão de aborto, tá? Movimento Pró-Vida, ele já tinha feito até uma citação antes dizendo que ele não é a favor. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes, tá? Acho fundamental. Eu sou a favor do movimento Pró-Vida, sou contra o aborto e acho, minha opinião novamente, quero dizer, que é uma das pautas mais acertadas e uma das pautas que nós devemos, entendam, proteger mais, alavancar mais, discutir mais, que é o movimento Pró-Vida. Bem, aí com o André Mendonça, então, passando pela sabatina, a gente vai até o nosso tema de capa, que foi o Alcolumbre, né? Tá até aqui no Globo, é importante que seja no Globo, o Lauro Jardim, tá? É a coluna do Lauro Jardim. Eu não sou assinante do Globo, então vou trazer para vocês, eu já li a matéria, tá? Não me perguntem como. Então, a retaliação de Alcolumbre é a traição que sofreu na sabatina de André Mendonça. E eu usei a frase exatamente na capa, porque eu achei ela que elucidou bem o que a matéria traz e o que eu quero passar para vocês. Bem, o que acontece? O Alcolumbre achou que ele ganharia, tá? Achou que ele tinha 7 votos a mais do que de fato ele teve contra o nome do Mendonça. Isso invalidaria o nome do Mendonça. Fato que isso não aconteceu. O Mendonça passou pela CCJ, conseguiu os votos e se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Alcolumbre não gostou nada disso, tá? E na matéria do Lauro, ele vem dizendo que o Alcolumbre vai preparar retaliações, né? Ele até diz que o Alcolumbre já sofreu esse ano algumas derrotas importantes, não conseguiu eleger o seu irmão para a prefeitura, né? E sofreu essas derrotas. Então, assim, é importante entender que ele não deve estar muito satisfeito. Mas o que isso traz numa visão política? Bem, o Alcolumbre, ele achou que ele ia contra o presidente Bolsonaro o tempo todo, sabotar o governo, e estava tudo certo, que ele ia conseguir, que ele ia ser um nome importante ali na terceira via, e isso não aconteceu. E nem vai. E vejam vocês, a Globo, digam que a gente pode dizer o que quiser, eu dou risada com a Globo, ainda mais quando a Globo tá ruim das pernas. Mas mesmo ruim das pernas, a Globo é um canhão, meu amigo. É um canhão. A Globo consegue botar pautas assim, sem esforço, criar narrativas sem esforço. Tanto é que ela faz. E mesmo ela sendo um canhão, ela ataca o presidente e ela não consegue diminuir o presidente. Evidentemente que alguma coisa esbarra nele, esbarra, lógico. Tem como dizer que ele sai 100% ileso, mas ele resiste. E resiste firmemente. O Alcolumbre caiu nessa conversa fiada, tá? E agora vai pagar por esse erro. Creio que ele não seja mais reeleito, principalmente porque ele foi eleito muito com voto evangélico, e ele segurar o nome do Mendonça provocou uma revolta nos evangélicos, tá? E vai ter muita dificuldade de se eleger. Outro que está indo por esse caminho, vocês podem escrever que vai ter dificuldade de se eleger, é o Aziz lá, tá? O Omar Aziz. Por quê? Porque ele mirou forte no governo e não vai conseguir. É fato, tá? Mas, Yassas, é isso que eu queria trazer no vídeo para vocês. Não se esqueça de depois ver a relação, a nossa questão desse sorteio que a gente vai fazer do livro. Espero que vocês gostem. É um excelente livro, um excelente conteúdo. Todo conservador deveria ler esse livro, tá?
E vamos que vamos, até a próxima. Reas, fiquem com Deus. E tá chegando o fim de semana. Vamos lá que eu tenho certeza que esse resto de semana vai ser abençoado. Até mais.